Eu vos cumprimento com a Shalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, que ela seja convosco, com todos vós, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Um bom amanhecer para todos os irmãos e irmãs. Eu sou o irmão Leonardo, aqui da cidade de Igarapé, Minas Gerais, e hoje eu estou trazendo informações para os irmãos, para as irmãs. Talvez alguns dos ouvintes ainda não tenham ouvido falar do que vai ser falado hoje, mas é de suma importância que todos devem saber, porque lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, diz que o Altíssimo não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, antes, quando nós não sabíamos, ele não levava em conta os tempos da ignorância dos nossos erros, mas agora ele notifica a todos os homens que se arrependam. Então, o que nós vamos passar para vocês hoje é informações que vocês devem guardar, pôr em prática, que se refere ao nome do nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a Eretz, que o povo chama de terra, e as fontes das águas, e também o nome do Messias. Nós sabemos, nós já falamos em outras transmissões que houve muitas adulterações naquilo que nós chamamos de Bíblia. As adulterações, as corrupções começaram ainda lá na Septuaginta, quando as escrituras foram traduzidas para o grego pelas mãos de 72 rabinos. Ali eles começaram a substituir, a trocar os nomes originais, tanto do nosso Pai Altíssimo, que criou todas as coisas, como também da cidade pura, também dos profetas. Ali eles começaram a substituir os nomes originais por termos de origem pagã e idólatra. Depois, no ano 380 depois do Messias, a corrupção continuou, as adulterações continuaram, quando o Papa Damaso pediu para que o bispo Jerônimo traduzisse as escrituras para o latim, e ali continuaram esse processo de adulteração, de corrupção, onde de uma vez por todas, os nomes originais foram trocados e substituídos por nomes e termos de origem pagã. Então, irmãos, os nomes Jeová, Javé, Deus, que vem do grego Theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega, Senhor, que vem do hebraico Baal e do grego Kyrios, Jesus, Cristo, todos estes nomes nunca foram usados pela igreja primitiva. Os emissários, os profetas, os primeiros crentes da congregação primitiva, eles nunca ouviram falar desses nomes. Os nomes originais mais próximo da pronúncia original do hebraico arcaico do nosso Pai Altíssimo que fez o firmamento, a Eretz e as fontes das águas, é Iahu. Iahu, que significa eu sou o que sou, está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Iahu em hebraico arcaico, que significa eu sou o que sou. E o nome do Messias, Homer Hushai, que
traduzido é Messias. O nome dele, Yahushua, é o mesmo nome do Pai. Aqui, ó, Yahushua. Yahu, o nome do Pai, mas Shua, que em hebraico significa salva. Por isso que diz lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, só há um nome pelo qual devemos ser salvos, Yahu. Porque só há um nome, o nome do Messias, o nome do Filho é o mesmo nome do Pai, Yahu, mas acrescenta o Shua, que em hebraico significa salva. É o mesmo nome do Messias. O mesmo nome do Filho é o nome do Pai. Yahu, eu sou que sou, o nome do Pai. Yahushua, o nome do Messias, o nome do Filho. Só que acrescenta Yahu ao nome Yahu, que é o do Pai, se acrescenta o Shua no nome do Messias, que significa salva. Yahu salva. Por isso que diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, só há um nome pelo qual devemos ser salvos. Yahu, o nome do Pai, eu sou que sou. Yahushua, o nome do Messias, do Filho. Yahu, que é o nome do Pai, mais Shua, acrescenta o Shua, que significa salva. Então o nome do Messias é Yahushua Rou Mehushihai, que traduzido é Messias. E temos muitas evidências que comprovam isso, até mesmo dentro das próprias Escrituras. No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, o Altíssimo, o nosso Pai que criou todas as coisas, ele disse: porão o meu nome sobre os filhos de Yahushurul, que o povo chama de Israel, mas nós sabemos que este nome é falso, este nome é pagão. Israel é a junção de 3 deuses pagãos, que é Ísis, deus egípcia, mais Ra, que era o deus sol egípcio, mais El, que era o deus cananeu, pai de Baal e marido de Azerá. Então, o nome original é Yahushurul. Então, Números capítulo 6, versículo 27 diz: porão o meu nome sobre os filhos de Yahushurul e eu vos abençoarei. Então, o nome do Pai, o nome do Altíssimo, o nome do nosso Pai que criou todas as coisas, o nome dele está contido no nome do povo de Yahushurul, o nome dele está contido no nome dos profetas. Vamos ver então os exemplos. Elias em hebraico arcaico é Uliyahu, que significa Ulrim é Yahu. Ulrim em hebraico significa o Altíssimo, o Supremo. Elias em hebraico é Uliyahu. Ulrim é Yahu, ou seja, o Altíssimo, o Supremo é Yahu. Jeremias em hebraico é Irmiyahu, que significa exaltado é Yahu. Olha aqui o nome. Isaías em hebraico é Ishayahu, que significa salvação de Yahu. Olha aqui o nome. Mateus em hebraico é Matite Yahu, que significa presente de Yahu. Olha aqui o nome. E outros exemplos, Zacarias, que em hebraico é Zehariahu, olha aqui o nome. Sofonias, que em hebraico é Tisefaniahu, olha aqui o nome. Jonatas, que em hebraico é Yahunatan, olha aqui o nome. E isso acontece até hoje, lá em Yahushurul. Veja o nome do primeiro-ministro de lá,
Benjamin Netanyahu. Olha aqui o nome. Jerusalém, em hebraico, é Yahushalayim. Então, Jerusalém, este nome não é o nome verdadeiro lá da cidade. O nome verdadeiro, o nome original da cidade é Yahushalayim. Olha aqui o nome. Yahushalayim significa cidade de tranquilidade de Yahu. É a única cidade no mundo inteiro que tem o nome do Altíssimo. É por isso que diz lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, diz: ele disse, o Altíssimo disse, a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome. É por isso que lá em Daianul, que o povo chama de Daniel, capítulo 9, versículo 19, ele disse, a cidade que tem o nome do Altíssimo, a cidade que tem o seu nome. Porque Jerusalém em hebraico é Yahushalayim, cidade de tranquilidade de Yahu. O povo, eles têm um nome, porque judeu em hebraico é Yahudi, significa povo de Yahu. Olha aqui o nome. Yahudi. Por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele disse, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar. Por isso que ele disse isso, se este povo que se chama pelo meu nome, porque o povo é chamado pelo nome dele. O povo tem o nome dele, Yahudi. É por isso que diz lá em Daianul, capítulo 9, versículo 19. Lá em Daianul, capítulo 9, versículo 19. Vamos ver aqui, ó. Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, também diz. Olha aqui, ó. Daianul, que o povo chama de Daniel, capítulo 9, versículo 19. Olha o que diz. Ó Altíssimo, ouve, ó Altíssimo, perdoa, ó Altíssimo, atende-nos e age. Não retardes, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha lá no livro de Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Olha o que diz aqui. Capítulo 14, versículo 9. Porque serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Iarro, está em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Esse é o povo falando. Que eles eram chamados pelo nome dele. Entendeu? A casa de Judá em hebraico é Yahudá. Então a casa também tem um nome. Casa de Judá em hebraico é Yahudá, que significa Yahu seja louvado. É por isso que diz lá em Irmiarro que o povo chama de Jeremias. Mas o nome verdadeiro do profeta em hebraico é Irmiarro. Mas eles adulteraram para o Jeremias com pretexto, desculpa de tradução,
Mas nomes próprios não podem ser traduzidos, eles só podem ser transliterados. Então, lá no livro de Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, capítulo 34, versículo 15, está escrito assim: Não há muito tempo havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Por quê? Porque casa de Judá em hebraico é Yahudá. Yahu seja louvado. O profeta Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, ele tem um nome, ele disse que ele tinha um nome, entendeu? Só que eles adulteraram o nome para Jeremias, corromperam, para esconder o nome do Altíssimo, para esconder o nome do nosso Pai que tudo criou. Mas o nome verdadeiro em hebraico é Irmiarro. Então Jeremias, ele tem um nome. Quer dizer, Jeremias não tem um nome, porque Jeremias é um nome corrompido, adulterado. O nome verdadeiro é Irmiarro. Porque Jeremias em hebraico é Irmiarro, que significa exaltado, é Iarro. Olha aqui. Lá no livro de Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, mas não é esse o nome verdadeiro em hebraico é Irmiarro. Lá no livro de Irmiarro, que o povo chama de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele disse assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram grande alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Iarro, Ulrim nosso. Foi isso que Irmiarro disse nessa passagem. E, por fim, o Filho tem o nome do Pai. O Messias tem o nome do Pai, Yahushua. Olha aqui o nome do Pai, Yahu. Yahu, o nome do Pai, salva. Yahushua significa Yahu salva. Yahu, o nome do Pai, mais Shua, que em hebraico significa salva. É por isso que lá no livro de Yahu-Hanan, que é o nome original, mas eles corromperam para João, Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 5, versículo 43, Yahushua disse, ele disse assim: eu vim com o nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a este o recebereis. Está vendo aí? É por isso. Lá em Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 17, versículo 26, ele disse, Yahushua disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Mas aí eles trocaram, eles tiraram os nomes verdadeiros e substituíram por termos de origem pagã idólatra para mergulhar o povo na idolatria. Foi isso que aconteceu. Eles ocultaram o nome dos profetas, o nome da casa, o nome do povo, o nome da cidade pura. Eles ocultaram o nome dos profetas para esconder o nome do povo,
para esconder o nome dos profetas, para esconder o nome da casa, para esconder o nome do Messias. Para quê? Para esconder o nome do Pai que nos criou, do Pai que criou todas as coisas, para esconder o nome do Pai Altíssimo que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas. Substituíram por termos de origem pagã e idólatra. Ocultaram os nomes verdadeiros e mergulharam o povo na idolatria, colocando o povo para invocar termos pagãos de origem pagã e grega e romana. Que nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, dê a benção dele para todos vocês. Que assim seja e que assim seja.